Boa tarde, amigos da TV Vila Imperial, Canal 19, e que nós esperamos que sejam, a partir de terça-feira passada e de agora em diante, todas as terças-feiras, nossos amigos também, telespectadores. Na nossa semana de estreia, um recado para você que nos assistiu e para você que nos está assistindo pela primeira vez. Eu recebi uma pequena crítica porque me disseram que o programa eu não dediquei a telespectador, que eu fiquei muito empolgado com a plateia, porque nós tínhamos aqui 20 convidados, pessoas importantes do Teatro de Petrópolis, e eu me empolguei e me passei essa imagem que estava dedicando o programa apenas à plateia, aos 20 convidados. Mas é claro que não. O que seríamos de nós se não tivéssemos você, telespectador? O programa, o sucesso do programa vai depender de vocês, evidentemente. Então, este programa é dedicado a você, meu telespectador. Vamos falar hoje, na abertura, de tecnologia. E antes de falar de tecnologia, eu vou dar uma pequena explicação por que Teatro Abelardo Romero. Abelardo Romero, meu pai, foi um grande repórter, um grande jornalista, um grande escritor, historiador, e foi um dos que, junto com o famoso Carlos Drummond de Andrade, iniciou a poesia moderna. Então, tudo que eu faço na minha vida, em termos artísticos e cultural, eu faço para homenagear a memória dele, para que não deixar morrer o nome Abelardo Romero. Então, mais uma pequena história, é que o último livro que ele escreveu, antes dele falecer, ele estava escrevendo o último capítulo. Faleceu, e ele me dizia que era o livro mais importante da vida dele. Então, o meu irmão terminou o livro. E 30 anos depois, a minha irmã, com muito sacrifício, publicou Limites Democráticos do Brasil. É um livro muito importante e que eu vou dedicar à minha amiga Regina. No final do programa, vou dar a ela um exemplar do Limites Democráticos do Brasil. Então, falando em tecnologia, com todos os grandes inventos da ciência, eu sempre digo que um dos mais importantes foi a energia elétrica. Sim, porque se nós não tivéssemos a energia elétrica, vocês não estariam agora nos assistindo. Então, a energia elétrica foi fundamental, não só por ter iluminado nossas casas, como ter favorecido a indústria. Bem, então, depois da energia elétrica, vários e vários inventos foram criados. O telefone, hoje o celular, que é uma coisa fabulosa, a gente se comunica em qualquer parte. E na arte da comunicação, né, a televisão, por acaso, eu sou antigo, eu fui um dos primeiros a aparecer na televisão no Brasil. A televisão Tupi estreou em São Paulo e depois veio para o Rio. E nos meses após a estreia da TV Tupi no Rio de Janeiro, eu participei de um programa chamado Ao Meio-Dia. E era um programa interessante porque captava todas as atrações das boates, da vida noturna, dos teatros, e jogava nesse programa, Jaci Campos, Ao Meio-Dia. Então, isso para vocês terem uma noção de como eu sou antigo na televisão. Bem, então, voltando à tecnologia, nós chegamos aí à parte espacial. Imagina que, quando criança, eu ouvia dizer: olha só aquelas manchazinhas ali na Lua, sabe o que é? Aquilo é São Jorge montado no cavalo. Nunca imaginaríamos que um dia alguém chegaria à Lua. Né? Primeiro, Yuri Gagarin disse que a Terra era azul, e finalmente Armstrong e mais um outro que eu não me lembro agora, pisaram na Lua. E, para tristeza minha, não encontraram cavalo nem São Jorge. Mas daí da tecnologia
aeroespacial, veio os satélites, que fazem com que a televisão chegue em qualquer parte do mundo no mesmo horário. Hoje nós podemos fazer um programa no Rio e passar no Brasil todo e até no exterior. E mesmo você que não tem este canal aí onde está nos assistindo, pode assistir Bastidores através da internet. Este foi um grande avanço. Mas, concluindo esta pequena palestra de abertura, falando em tecnologia, vamos contar uma historinha engraçada. É a história da grande disputa entre Estados Unidos e Rússia pela tecnologia, quem fazia as coisas melhores. Então, os russos e os americanos tentaram fazer o avião a jato mais veloz do mundo, 2 vezes mais veloz do que o som. Estavam nessa disputa, como de repente, quem consegue fazer o avião mais veloz do mundo? Os portugueses. Por incrível que pareça, o avião mais veloz do mundo foi fabricado pelos portugueses. Mas teve um grande problema. O avião, o protótipo, conseguia atingir a velocidade 2 vezes do som. Só que quando chegava nessa velocidade, as asas se partiam. E o piloto, coitado. Pois é. Então eles fizeram 2, 3 protótipos, a mesma coisa aconteceu. Quando ultrapassava 2 vezes a velocidade do som, partia-se as asas. Ficaram desesperados e tal, tentaram novos engenheiros, até que chegou lá um funileiro. Um funileiro disse, eu tenho uma ideia que não vou fazer o negócio, não vai partir mais essas asas, está tudo errado, vocês estão colocando mais aço, mais coisas pesadas para fortalecer a junção da asa com o bojo do avião, ora essa não é assim. Aí deram oportunidade, pelo menos, do português dar a sua ideia. Ele aí pegou um furador e disse, o ideal é o seguinte, é picotar, picota toda a asa junto do bojo e não vai mais acontecer. Picotaram, arranjaram lá um piloto maluco para fazer o teste e lá se foi o avião. Conseguiu ultrapassar 2 vezes a velocidade do som com as 2 asas picotadas junto do bojo do avião. E não aconteceu nada, foi um sucesso, Portugal foi manchete. E aí a imprensa foi perguntar ao funileiro como foi que ele teve aquela ideia. Era muito simples, meu amigo, é muito fácil de se ver. Olha só, veja o exemplo do papel higiênico. A gente puxa, rebenta em todo lugar, menos na parte picotada. Bem, então, o segundo quadro, depois dessa piada fantástica, né, nós vamos falar do teatro, do nosso teatro, Teatro Abelardo Romero. Sempre que houver oportunidade, nós vamos fazer um quadro chamado Recordando. E hoje nós vamos recordar um dos últimos espetáculos que nós realizamos, estreamos no Teatro Abelardo Romero, fizemos 2 apresentações e depois no Teatro do Centro de Cultura. Era o centenário de Luiz Gonzaga, um dos maiores ícones da música popular brasileira, e eu escrevi uma peça, dirigi, sobre uma cidadezinha fictícia do interior e dei o título, No Sertão do Gonzagão. Então vamos ver uma pequena cena, a cena que começa o espetáculo, com vocês, No Sertão do Gonzagão. Friozinho da molesta e friozinho da peste. Nunca vi fazer tão frio no interior do Nordeste. O Brasil está crescendo, esse mundo está mudando. A TV está se expandindo e a internet está mandando. Da cidade ao povoado, do norte ao sul, nada mais é novidade por esse mesmo Brasil. Certos costumes no mundo, onde a seca é uma peste, ignorância e pobreza ainda assolam o Nordeste. E é para lá que estamos indo, para mostrar a reportagem. A alma do nordestino será o fim da viagem.
num pequeno povoado, sertão seco, terra agreste, a nossa história começa nos Cafundó do Nordeste. Flor das Almas é o seu nome. Povo pobre, pouca sorte, e que fica bem pertinho de Juazeiro do Norte. E já dizem que é cidade. Já tem clube de babacanas, já tem Banco do Brasil e lojas pernambucanas, já tem missa todo dia. Padre João é o clérigo, já tem pastor com dinheiro, abriu o templo evangélico. Dizem que tudo é progresso, mas o honesto se envergonha. O prefeito que é ladrão, passeata para maconha. Dizem que tudo é progresso. Se é progresso, eu não sei. Tem até parada gay. Todos aqui podem ver, só eu não posso enxergar as cores que tem no mundo e as belezas do lugar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O destino me fez cego, só não vê quem já morreu. Tem gente que tem bons olhos e enxerga menos que eu. Tenho tato, tenho olfato e grande percepção. O que com a vista não vê, enxergo com o coração. Se tem bondade no mundo, a maldade é bem maior. Gente que cega o assunto preto pra modo de cantar melhor. O que pra mim tem no mundo de melhor é a liberdade. Passarinho na gaiola, entendo como maldade. Mas o bom Deus me protege de não ver a triste imagem. Furar os olhos da ave já é muita sacanagem. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas aço preto, cego dos olhos, não vê a luz, tanta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das piores, mudar os olhos do aço preto pra ele assim canta melhor. Mudar os olhos do aço preto pra ele assim canta melhor. Aço preto verbo surdo, mas não pode voar. Meu vez acima de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Meu vez acima de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Aço preto, meu cantar é tão triste como o teu, também furaram do meu amor, que era a luz dos olhos meus, também levaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus.
Bem, então nós vamos agora para o nosso segundo quadro do programa, um quadro que eu espero sempre, na medida do possível, apresentar para vocês, meu querido telespectador. Hoje, o meu convidado é Atahalpa Pereira Filho. Atahalpa Pereira Filho nada mais é do que o presidente da Academia Petropolitana de Educação e meu colega da Academia Brasileira de Poesia e da Academia Petropolitana de Letras. Só isso. E um excelente cronista. E tão bom que parece que tem lugar cativo na Tribuna de Petrópolis aos domingos, o que é muito difícil. Eu luto para aparecer no domingo com uma crônica minha, mas ele não me dá espaço. Com vocês, então, Atahalpa Pereira Filho, que vai falar um pouquinho sobre a história do teatro. Boa tarde, telespectadores. O Ângelo fez aqui uma citação de vários títulos. O que eu gosto mesmo é professor. Eu sou professor de literatura e amo essa profissão e gosto muito de ler e de teatro. E na terça-feira passada, vocês que assistiram, que estão acompanhando nos nossos programas, devem ter visto uma bela explicação que o Gerson Vale fez da história do teatro, pegando a parte épica. Hoje eu queria estabelecer aqui, o Ângelo me convidou para fazer essa diferença, entre teatro e literatura. São duas artes distintas. Claro que cada uma trabalha com o texto, tem a sua formação, mas hoje eu queria deixar claro para o telespectador, principalmente para os alunos aí que querem fazer o Enem, que querem fazer as provas assim, de concurso, e quando cai o gênero literário, que a gente chama de gênero dramático. Os gêneros clássicos são três, né? O épico, o lírico e o dramático. Agora, o interessante é que você deve estabelecer a diferença entre literatura e arte cênica. São coisas distintas. O texto literário, se você pegar a peça Auto da Compadecida, o próprio Édipo, que o Gerson falou na aula, né? no programa passado. Já estou falando aula, né? Eu penso que está dando aula. Então, você vai ter o seguinte, o texto em si é literatura. A encenação desse texto que é a arte cênica. Então, veja bem, a arte cênica tem uma característica muito importante. Ela é efêmera. Como assim? A arte cênica é a representação. Então, você tem o palco, tem o cenário, e aquele momento único e eterno que o teatro apresenta é a beleza da arte. Aí é um momento interessante em que o personagem é vivenciado na figura do ator. Esse trabalho é importantíssimo que você possa observar. Por exemplo, na arte literária, você vai observar a descrição do personagem é feita pelo autor do texto. Você tem aí uma descrição, mas esse texto ele é eterno, ou seja, passa de geração a gerações. O que você vai observar é que dentro da arte cênica, cada representação, cada instante, cada encenação, mesmo com o mesmo grupo, mesmo dentro do mesmo cenário, você vai ver cada dia um espetáculo diferente, não se repete. Esse é o aspecto que eu acho muito importante e único. Para você assistir uma peça, pode estar certo que você está vendo pela primeira vez e ela não vai se repetir. O texto se repete, mas as encenações, os momentos que o ator vive, as situações vividas, não se repetem. O estado de espírito, a mudança, algo não vai ser tal qual o dia anterior. E aí você observa até as diferenças de sentimento, de emoção, e o belo é isso. A arte cênica, ela tem esse caráter assim, eterno, que vai ficar na nossa memória. E eu tenho um trabalho interessante em relação a esse aspecto da literatura, porque você observa com os alunos, vocês em sala de aula a gente sempre faz isso, a relação entre personagem e a relação com o ator. Às vezes você encontra, já deve ter visto aí várias vezes, né, alguém passando na rua, um ator passando na rua, e uma senhora, ou um senhor, ou alguém, em vez de chamar o ator pelo nome, chama pelo nome do personagem. O que é isso? Há uma confusão, ou seja, na cabeça das pessoas em confundir a personalidade daquele personagem que está sendo representado com a imagem do ator. Vários autores já sofreram
até perseguições, levar o guarda-chuva na cabeça. Por quê? As pessoas não sabem separar a pessoa do seu personagem. Essa parte a gente precisa estabelecer uma diferença grande. Eu lembro que quando eu pergunto em sala aos alunos como é o nome do personagem, né, que usa uma bengalinha, um chapeuzinho e um bigodinho pequenininho assim, aí os alunos logo falam Charlie Chaplin. Aí há uma grande confusão, porque o personagem não é Charlie Chaplin, o personagem é o Carlitos. E essa parte é porque eles acham, né, ou seja, o ator é o Charlie Chaplin, mas o personagem é tão forte e tão marcante que teve uma vida, né? Saltou para a nossa realidade. Então é esse momento que a gente passa a ter como importante essa vida do personagem, esse trabalho do ator que dá uma autonomia muito grande para esse personagem. Agora, outro detalhe que eu acho interessante, na parte literária, o texto pode ser adaptado para o teatro. Por exemplo, você pegou um romance ou um conto, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, ou pegou um conto alienista. Se você quiser adaptar para o teatro, você vai ter que mudar a estrutura da narrativa. Se você tem tanto no romance quanto no conto, você tem aí uma estrutura diferente para passar esse texto para o teatro ou para ser encenado, para ser filmado. O que é que vai acontecer? Você tem que determinar a fala dos personagens. Então, nesse caso, não é o conteúdo que vai mudar. A história continua sendo a mesma. O que vai mudar é a estrutura do texto. Esse texto vai ter uma outra estrutura para quê? Para quê? Para que haja o diálogo, para que haja a dinâmica que o teatro exige. Então, nesse caso, a parte interessante do nosso trabalho é estabelecer essa diferença entre literatura e arte cênica. Um outro ponto também que a gente não pode deixar de mencionar é a questão, digamos assim, que a literatura ela tem um caráter de eternidade. Como assim? O texto, várias peças gregas existiram antes de Cristo. Esse texto, ela consegue, né, a literatura consegue manter na sua autenticidade. Mas cada época, cada tempo que esse texto é encenado, há uma contextualização, há uma outra caracterização do momento. Então você tem várias peças sendo encenadas, mas cada peça tem uma adaptação. Entra aí o trabalho do diretor. Aí a maneira que eu acho interessante. Você pode assistir a mesma peça, como Gota d'Água, Auto da Compadecida. Esse texto é o mesmo, mas você não vê a mesma peça também, porque entra aí um outro elemento, que é o trabalho do diretor. Quer dizer, a forma como ele vai encenar, a adaptação que ele vai dar, o critério que ele vai adotar, quer dizer, um pouco mais lúdica, um pouco mais séria. Então, esse aspecto que é interessante, que o diretor não está presente no texto, mas é uma figura importante nessa direção do trabalho, você pode observar várias, quer dizer, representações do mesmo texto, mas nesse caso, a presença do diretor, do cenógrafo, você vai ter um trabalho diferente. E também, claro, a gente não pode deixar de mencionar o talento do ator. Essa é a parte também que é única. Você observa, você deve ter visto aí várias peças sendo encenadas por vários atores, mas cada um tem o seu toque específico. Essa parte interessante que a gente precisa. E um detalhe também que eu gosto de estabelecer entre os alunos é a questão da leitura. Me perdoe o teatro, mas eu tenho que revelar isso. Às vezes, no cinema, eu prefiro ler primeiro o livro para depois ver o filme. Então, fica isso na cabeça. Mesmo que eu saiba, eu tenha assim, notícia de um filme que foi adaptado, se eu não tenho lido a obra primeiro, eu procuro ler primeiro o livro para depois ver o filme. Quando eu vejo o filme para depois ler o livro, eu não tenho o mesmo entusiasmo. Porque quando você se depara com o livro, você cria um cenário. Ali é o texto e a nossa ilusão. Quer dizer, é o texto e a nossa realidade também. Porque você tem, digamos assim, uma bagagem de leitura, você tem uma bagagem de vivência. Então, quando o livro cai na sua mão, você cria, você fantasia, você vive
aí o mundo é o nosso universo. Quando você passa para o teatro ou para o cinema, você está lendo o livro, difícil, é muito difícil você não colocar o personagem que está no romance, você não associar com a imagem do ator ou do trabalho que foi feito tanto para o cinema como para o teatro. Então, eu tenho essa curiosidade. Eu já vi Alta Compadecida, que é um dos textos mais repetidos do Ariano Suassuna em todo o Brasil, desde criança que eu vejo a representação do Ariano Suassuna, e cada peça é diferente. Mas quando eu fui ler o texto, eu tentei me desligar de tudo. Até hoje, quando pego o João Grilo, é diferente de todos que eu já vi, do cinema, do teatro, porque há um João Grilo na nossa cabeça, entendeu? Há um texto, há uma Compadecida também, diferente na minha imagem. Então, nesse momento, é que a leitura nos fascina. Eu acho que a parte do teatro tem a materialização dos personagens, tem a materialização de uma história, mas a literatura tem esse eterno que está no nosso inconsciente. Então, o mundo da literatura, ou seja, o mundo da leitura, não substitui. Eu vi o filme, eu vi a peça, assisti a tudo isso e não vou mais ler o livro. Não adianta, tem que ler. Não dá para não ler, digamos assim. Se você pegou lá Vidas Secas, viu o filme interpretado, tal, direitinho, bela, mas se você não ler, você vai perder muito. Aí a parte que eu acho que, podemos dizer assim, fica muito difícil você colocar na íntegra aquele texto. Então, cada arte tem o seu limite, cada arte tem um lado específico. Claro que eu trabalho com a literatura e muito tempo trabalhei com teatro. Faço isso e gosto muito. A representação, o momento como a gente está vivendo agora, é uma característica, é um estado de espírito. Você fica nervoso, por exemplo. Aqui, a cadeira, o lado que eu estou falando, na câmera que você tem, é um cenário diferente da sala de aula. Com o aluno brincando, outro xingando, brigando, jogando a bolinha, você, né, dá a bronca, então, o cidadão brasileiro, você consegue trabalhar. É uma outra realidade, é um outro contexto. Quando você está vivendo o livro, vivendo aquele universo, você e a matéria ali do ator, essa interligação entre o autor do texto e o leitor é uma realidade sem fim. Você observa a encenação e o espectador, o telespectador da peça, nesse intervalo, nesse espaço, tem outras leituras, tem outros elementos, outros símbolos, outros códigos que você assimila. Então, o lado cru, você e o livro, a marca do pênalti, você tem essa relação, é muito mais forte, é muito mais dinâmica. Agora, o teatro, a beleza do teatro é a cena que vocês já também devem admirar e gostar. Eu acho que o trabalho do Ângelo e da Sol em trazer a coragem de colocar nesse programa, quer dizer, colocar um espaço como esse para se discutir o teatro, eu acho fantástico, porque não só para abrir espaço para os nossos atores petropolitanos, mas para se discutir isso. Mas nesse momento, que já nesse segundo programa que a gente está estabelecendo, eu acho que tem esse caráter didático, de você ver o teatro, ver a arte cênica de uma outra forma, e a arte literária e as demais, a cenografia também, que é um aspecto importante, e a dança, como você vai ver. Então, esse espaço é fundamental para que você tenha um volume de informação e de cultura e de formação também. Não só a informação, mas a formação. Mas o aspecto que eu acho que cria o nosso teatro maior tem dois aspectos. Um é no nosso coração, o outro na nossa mente. O que você leu, o que você viu é fantástico. Eu li Macunaíma, como vi a apresentação de Macunaíma do Arnaldo Antunes no Teatro João Caetano. Uma peça de 4 horas. Jamais vou esquecer essa peça e sinto parte de uma história do teatro, anônima. Eu vi tal peça como Macunaíma, como eu vi Rasga Coração. São momentos que você participa e fica feliz, porque mesmo como plateia, você é parte integrante. Então, nesse caso, a gente, quanto plateia,
tem que ficar feliz, porque todo aquele trabalho é para você, é para a gente. Todo esse sacrifício é para você. Então, a presença da gente naquela cadeira, naquele espaço, é fundamental. Como você que escreve, que você está escrevendo, é para alguém que possa ler. Então, que tenhamos público para o teatro, que tenhamos públicos para a literatura. Podemos ler, ver o filme, e ver a peça e se deliciar. Muito obrigado. O Rio de Janeiro mudou. Quem mudou com o Rio? Meu nome é Rafael, sou professor de Geografia da primeira escola do estado e segunda melhor do Brasil. Esse resultado do IDEB foi uma escada que a gente foi subindo pouco a pouco. E o estouro que foi a escola ficar em primeiro lugar no estado foi uma consequência de um trabalho árduo e feito pela diretora. A gente mora na zona rural, não é fácil a gente chegar até aqui. Essa acessibilidade torna as coisas mais difíceis. O transporte escolar é mantido pela Secretaria de Estado e a gente consegue buscar todo aluno que precisa de transporte escolar. As pessoas andam, gente, onde é essa escola, onde é essa escola? Mas quando chegam se encantam. E tem uma surpresa, um lugar de tão difícil acesso, ter uma escola de referência. Dedicação, comprometimento, responsabilidade, fazer disso aqui a sua própria vida. Se hoje a escola é isso que está aí, é porque muito trabalho aconteceu. Todo esse trabalho é construído em parceria. Acho isso muito bacana da parte da Secretaria de Educação. Está acreditando na gente, a gente está tendo direitos, várias qualificações e a gente tem que dar um resultado, está dando. Agora você dá a sua aula e o seu aluno chegar, nossa, você é o melhor professor do mundo para mim, eu acho fantástico. Isso é uma coisa que não tem preço. Interior forte, um compromisso do governo do estado com você. Somando forças, o Rio mudou. A gente está muito otimista com o momento atual do estado do Rio de Janeiro, porque o estado ele te dá estabilidade. Primeiro porque o governo do estado cuidou da questão da segurança. Segundo porque o governo do estado cuidou da questão da infraestrutura. Cuidou da preocupação de ter investimentos em grandes eventos vindo para o estado. E aí você entra num círculo virtuoso. Acho que esse é o momento que o Rio de Janeiro está vivendo. Eu acho que poucas vezes o Rio teve a chance de brilhar novamente como está brilhando. Esta é a Gabriela. E esta é a Gabriela daqui a alguns anos. Pois é, tudo que a Gabriela está aprendendo aqui nos primeiros anos de estudo vai definir as suas oportunidades lá no futuro. É por isso que os estados e municípios estão unidos ao governo federal num grande pacto para que toda criança seja alfabetizada. Olá, uma boa tarde. Com um abraço ensolarado para vocês que estão nos ouvindo aqui, assistindo aqui em Petrópolis, em muitos lugares do Brasil e até do exterior. Porque só que eu tenho conhecimento, tem gente nos ouvindo agora, assistindo, ouvindo também, claro, nos Estados Unidos, em Portugal, na África, isso é muito importante. E muita gente nos assistindo online também lá em Salvador. Eu quero até dar um destaque para o trabalho da nossa escritora, jornalista e blogueira Lucimar Soares, que tem dado assim, uma cobertura e uma divulgação muito importante para o nosso programa e a TV Vila Imperial. E registrar também um carinho que eu recebi da Mara Elza, lá do Espírito Santo. Ela até fotografou o programa e divulgou, isso é muito importante. E para você que acompanha os bastidores, eu quero dizer também da nossa agenda cultural, que essa semana está maravilhosa. Para começar, o autor Lael Rocha lança livro infantil, Essas Coisas de Adulto. Mexe, às vezes bagunça a cabeça da gente e o lançamento ocorre às 10h30 do próximo sábado na livraria Nobel aqui
no centro e na mesma livraria em Itaipava. Quero dizer também que o Teatro Abelardo Romero está encerrando já as inscrições, mas tem promoção até amanhã. Então, você que não se inscreveu ainda, é só ligar para o 2245-7260 e garantir a sua vaga. Amanhã também acontece ensaio, né, para as pessoas que estão participando da peça do sótão ao porão. Bem, e no último sábado nós estivemos na comédia do Silvio Costa Filho, A Farsa da Aldeia. Nossa, foi um evento muito bonito e a gente tem imagem aqui, não tem? A gente tem imagem desse evento. Eu estive lá, o Ângelo também. Foi uma comédia muito divertida, tratando de assuntos sérios de uma forma dinâmica, descontraída e, assim, com tudo aquilo que pode nos oferecer uma boa comédia. As imagens estão aí? Bem, então, é isso que vem acontecendo no Teatro de Petrópolis, e eu quero até aproveitar para dizer a vocês que fazem parte de companhias de teatros ou de grupos teatrais que estão, de repente, desenvolvendo alguma atividade na cidade, entrar em contato com o sol35dantas@hotmail.com, que a gente pode estar divulgando e apoiando o evento de vocês aqui. Aliás, os bastidores surgiu para isso, tá bom? Já temos as imagens? Daqui a pouquinho nós também estaremos, a agenda bastidores, nós temos aí as imagens. Daqui a pouquinho nós estaremos também entrevistando um dançarino e professor de música. Gente, é uma pessoa muito importante aqui em Petrópolis, tem uma história bonita e a dança, sem dúvida, é uma arte que também se insere dentro do teatro. É uma expressão teatral graciosa, enfim. Bom, nós não temos imagens, se surgir até o término do programa a gente vê isso. Vamos então conversar com o nosso entrevistado de hoje, né, que já se encontra aqui, o nosso querido Pedrinho Alves. Bom, Pedrinho, hoje a gente vai bater um papo sobre dança. Pois é, a dança também é uma arte de caráter teatral, gente. O próprio rock and roll, lá no início dos anos do século XX, eles tinham movimentos altamente teatrais. O sapateado, o balé clássico e muitos espetáculos musicais que a gente costuma assistir. E, como já disse, o Pedrinho é dançarino, é professor de dança, atua na sua própria academia, Academia de Dança de Salão. Pedrinho, bom tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, ao Ângelo, a você, Sol, e muito prazer estar com você e falar um pouco da dança de salão, que Petrópolis também está crescendo muito com a dança e para a gente isso é muito importante. Pedrinho, você tem uma história muito bonita com a dança, né? Você veio do Ceará, buscar oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro, e a partir daí, o que aconteceu? Pois é, Petrópolis me acolheu de uma forma muito gostosa e já estou aqui há algum tempo. Eu comecei no Rio de Janeiro trabalhando em outra área completamente diferente da dança e fui descoberto por uma pessoa e ele me ensinou a dançar a dança de salão em Copacabana. Um pouco tempo depois, participando de alguns concursos, como o da Lambada, que nessa época a Lambada estava no auge, e lá fui convidado por algumas pessoas que estavam no Rio de Janeiro, que eram de Petrópolis, né? O Didi, a Rosa, a Doris Meirelles. E aí, dançando, fui convidado a dançar com a Rosa lá para dar uma palhinha. E foi nessa época em que nos conhecemos e que me convidaram para vir a Petrópolis. Mais ou menos em 92, que eu vim para cá só para fazer um passeio e conhecer a cidade. Gostei tanto que estou até hoje. Olha só que bacana. E quando você saiu do Ceará, você já veio para cá assim com a intenção de trabalhar como artista? Você já praticava dança ou isso aconteceu de repente? Isso foi mais não sei se foi sorte mesmo, se meu caminho já estava traçado para isso, sabe? Mas dançava no Rio de Janeiro como qualquer outra pessoa, ia para farra e dançar na noite. E foi numa época dessa que fui descoberto, né? Agora, jamais imaginei de trabalhar com a dança de salão e
foi muito bom conhecer a dança. E depois que vim a Petrópolis, também conheci o Ângelo, né? Que fazia as suas noitadas aí nas Champanhe, uma boate Champanhe, acho que era Champanhe Bauhaus, né? E aí também fui homenageado pelo Ângelo, eu estou sabendo que você tem uma professores história de Petrópolis, né? E daí para cá, com a ajuda dos amigos e dos meus alunos, estou aqui fazendo um sucesso. Eu estou sabendo que você tem uma história muito interessante com o Ângelo, né? Me conta um pouquinho, como vocês se conheceram? O Ângelo me contou, né? Que, aliás, ele já tinha conversado comigo antes a respeito do teu trabalho como dançarino e como professor também de teatro. E ele diz que foi num momento muito especial que vocês se conheceram, chegando ao ponto dele te prestar uma homenagem. Pois é, o Ângelo, como ele gostava, como gosta da arte, né? E ele aprecia a dança também muito bem. E aí, quando ele começou a trabalhar com essa boate lá na exposição, como é que é? O Shopping Bauhaus, né? E aí ele gostava de me ver dançando, né? Apreciava muito a minha dança e me deu muita força, né? Porque ele estava sempre me colocando lá em evidência em suas festas, né? E depois de sua homenagem, eu acabei crescendo muito mais com isso, né? Eu passei a ser visto de uma outra forma em Petrópolis, né? Porque além dele admirar a arte, ele admirava o meu trabalho. E graças a ele também estou aqui. Assim como o teatro, a literatura, o teatro também segue estilos, tendências. Isso demanda professor, demanda o mestre. Agora me diz, como que isso é tratado lá na tua academia? Que tipo de dança vocês praticam lá? Olha, lá nós trabalhamos, a procura maior hoje está sendo sobre bolero, forró, o forró está muito em evidência, né? Mas lá a gente dá tango, dá salsa, dá bachata, tchá-tchá-tchá, forró, fox, que muita gente conhece como soltinho, né? Samba de gafieira, samba no pé, enfim, a gente dá todos esses ritmos. Tudo que é referente à dança de salão, que são as danças que a gente usa abraçados, a gente dá na nossa academia. E incluindo a arte, né? Porque a dança é mais que uma arte, que mexe também com a parte teatral. Quem não tem esse lado teatral também acaba sendo uma dança muito robotizada, né? Então a gente acaba levando para a parte de expressão, que ajuda muito no desenvolvimento do aluno. Pois é. E inclusive hoje você vai estar apresentando aqui os teus alunos, né? O pessoal lá da academia vai estar fazendo um espetáculo de dança aqui. Então você que está aí nos assistindo, não sai não, porque isso aqui vai ficar muito bonito daqui a pouquinho. Eu fui informada de que nós já temos aquelas imagens que pedimos no início da nossa agenda. Ah, sim. Essa imagem foi do espetáculo lá do Silvio, né? O Silvio Costa Filho, a comédia A Farsa da Aldeia. Foi um espetáculo muito bonito e os bastidores esteve lá acompanhando esse evento e prestigiando a companhia de teatro pessoal aí. Está muito bonita, foi realmente um evento bonito. Olha lá, Silvio. Foi uma comédia realmente muito interessante, tratou de assuntos políticos, de corrupção, e isso tudo sem ter aquele peso com que geralmente são tratados esses assuntos. Muito interessante. Bem, eu também fui informada de que você tem um trabalho voltado para pessoas com deficiência visual e pacientes de câncer. Me conta sobre isso, um trabalho muito interessante. Eu comecei pelo convite do Dr. Mauro, que é presidente do Grupo Realizar e também é médico lá na clínica sem tratamento oncológico, e passei a frequentar a clínica para dar umas aulas para alguns pacientes. E aí o trabalho ficou muito interessante porque os resultados que os pacientes estavam tendo eram muito positivos. Estava fazendo muito bem para a saúde deles. E aí eu pedi para o Dr. Mauro que liberasse os pacientes para eles participarem lá na minha academia, que aí ficava um ambiente, mas só para eles, né? Que eles sendo que o Dr. Mauro, todas as vezes que indicava um paciente, juntamente com a doutora Cristina Volker, que é a psicóloga lá do Centro de Tratamento Oncológico, eles teriam que levar uma carta, né? Sendo indicado para a minha academia. E aí a gente está junto no Grupo Realizar mais ou menos há uns 15 anos fazendo esse trabalho. E quanto aos deficientes visuais,
Eu trabalhei um pouco com eles, que era um trabalho muito bacana também, que eles estão voltando, creio eu que na próxima semana, às terças-feiras, 15h, e é um trabalho muito legal também. No dia que quiser fazer uma visita, fazer uma filmagem para mostrar o trabalho, está convidado. Assim, será um prazer, até porque a gente acredita muito, né, no poder que a música, a dança, a arte tem na recuperação e até na contribuição para a autoestima dessas pessoas que convivem com esses problemas, que muitas vezes, sabiamente, têm uma vida normal, feliz, né? A dança realmente, a música, a arte tem um papel social. Qual seria o papel social da dança nesses momentos? Não só nessas situações, como você citou aí, dessas pessoas com essas deficiências, mas, no geral, qual seria o papel, o que você considera como função da dança, além da simples representação artística? Olha, eu acho que o convívio com as pessoas dentro do espaço que nós temos lá, que é um espaço muito agradável, o grau de amizade, a forma que eles usam a dança e a expressão do corpo para com a música, com a dança de salão, eu creio que, no geral, primeiro, equilíbrio, coordenação motora, né, a socialização, o grau de amizade que eles criam, né, dentro da dança de salão e também faz com que a gente esqueça todos os problemas, né? Isso aí, eu sou uma pessoa meio que conheço tudo profundamente essa área e realmente a gente esquece dos grandes problemas que acontecem no dia a dia. E para eles que são pacientes, que têm esse problema, né, creio que ajuda muito mesmo. Pois é terapia, é crescimento. Eu tenho uma coisa muito interessante. Até para dançar eu uso a cabeça, sabia? Eu só sei dançar rock and roll. E não pense que é aquela dança que eu falei no início do programa, do início do século XX, onde tinha aqueles movimentos de coreografia muito bonito. Não, é aquela dança mesmo onde só a cabeça faz o movimento. Mas eu tenho muita vontade de aprender a dançar. Eu acho que é uma arte encantadora, faz bem a quem pratica e faz melhor ainda a quem assiste, ou tão quanto, né? É verdade, a dança de salão. Eu acho que eu trouxe até os dois casais para dançar hoje, porque é importante mostrar um pouco do meu trabalho. Porque eu dançar, veja bem, danço pouco, mas o que acontece? Eu prefiro mostrar um pouco do trabalho que eu faço dentro da academia, apresentando os meninos, que hoje em dia tem a procura da dança de salão hoje está muito misturado. Antigamente as pessoas achavam que era dança de velho, né? As pessoas falavam, não, convidava os jovens, eles sempre estavam para trás. Hoje não, é uma mistura muito grande. Nós temos turma de criancinhas, né, a partir dos 6 anos lá, fazendo a dança de salão, que é muito bonito de ver, né? Então, tem professores hoje que começaram comigo, bem crianças também, com 11, 10 anos de idade, que estão dançando hoje maravilhosamente e tem o seu espaço próprio, né? E hoje também garotos jovens que vão apresentar a dança de salão para vocês. Pois é, eu acho que eu estou até ligeiramente me candidatando, né, uma vaga aí nesse curso, quem sabe assim, movimento alguma coisa além da cabeça, quando o movimento. Então, já que você trouxe, estou vendo ali as meninas bonitas mesmo, meninos bonitos, vamos ver esse pessoal dançar agora? Vamos lá, eles vão, então? Vão começar dançando forró, né, e logo depois dançando samba de gafieira. Então tá. Vamos lá. Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho, é no escurinho que a gente se vê. Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho, é no escurinho que a gente se vê. No escurinho, um beijo, no escurinho, um gracejo, no escurinho, eu vejo que ninguém mais vê. No escurinho, um abraço, no escurinho, mormaço, no escurinho, eu faço o que eu quiser com você. Você me pediu pra apagar a luz, pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho, é no escurinho que a
gente se vê. Você me pediu pra apagar a luz pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho. É no escurinho que a gente se vê. No escurinho. Um beijo, no escurinho. Um gracejo, no escurinho. Eu vejo que ninguém mais vê. No escurinho. Um abraço, no escurinho. Mormaço, no escurinho. Eu faço o que eu quiser com você. Olha a safadeza no escurinho. Ufa! Você me pediu pra apagar a luz pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho. É no escurinho que a gente se vê. Você me pediu pra apagar a luz pra fazer o quê? Pra fazer amor bem agarradinho. É no escurinho que a gente se vê. No escurinho. Um beijo, no escurinho. Um gracejo, no escurinho. Eu vejo que ninguém mais vê. No escurinho. Um abraço, no escurinho. Mormaço, no escurinho. Eu faço o que eu quiser com você. Eu também! Oh! Ei! Oh! É! Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dança a noite inteira, mas dança direito, eu falei. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dança a noite inteira, mas dança direito, olha. Aliás, pelo artigo 120, o destino que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pra voar, enterrar-se na bebida sem querer pagar, aproveitada na bigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será digitamente censurado, se balançar o copo, vai pra mão do delegado, eu falei. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dançando de inteira, mas dança direito, eu falei. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dançando de inteira, mas dança direito. Aliás, pelo artigo 120, o destino que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pra voar, enterrar-se na bebida sem querer pagar, aproveitada no bigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será digitamente censurado, se balançar o corpo, vai pra mão do delegado, eu falei, moço. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dançando de inteira, mas dança direito, eu falei. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dançando de inteira, mas dança direito. Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pra voar, enterrar-se na bebida sem querer pagar, aproveitada no bigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será digitamente censurado, se balançar o copo, vai pra mão do delegado, eu falei, Pois é, e o nosso professor foi parar na pista também, não resistiu, não é? Cadê o Pedrinho? Ele não resistiu à música e agora está difícil. Ah, tá ali, tá ali. Pedrinho, que bacana isso, né? Você, do samba ao forró aqui hoje nos bastidores, gente. Eu disse a vocês que bastidor é o teatro na tela e é diferente, né? Um programa
para teatro, e tudo que envolve o teatro está aqui, inclusive a música. Pedrinho, bacana isso, não é? Pois é, não deu para resistir, né? Você viu, eu tentei deixar os dois dançando, né? Mas querendo agradecer aqui ao Ângelo, obrigado pelo convite. A você, Sol, obrigado. No dia que quiser que a gente volte para dançar mais um pouquinho, dançaremos com o maior prazer. Eu quero apresentar a vocês meu filho, Tairon, Bárbara, Nário César e Jéssica. Obrigado por vocês terem dado essa força para a gente. Era isso que eu vim aqui para falar, que tinha que apresentar o nome dos artistas aí, né? Agora, eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para já te fazer um convite para o próximo programa, se você puder. Mas aí já vamos fazer uma coisa diferente, vai ser uma coisa mais romântica. Eu quero um tango e um bolero. Tá combinado? Será um prazer. Está combinado. Nós vamos fazer uma parceria e temos outras coisas que eu não vou dizer agora para a gente fazer em termos de música. E eu agradeço muito a presença do meu amigo Pedrinho. Muito obrigado pelo convite. Valeu, até a próxima. Ô Ângelo, senta aqui comigo agora. Senta aqui comigo agora. Você teria coragem de encarar a dança ainda? Eu soube que você também é um bom dançarino, não é? Mais ou menos. Ritmo a gente tem, né? Mas as pernas já não estão mais coordenando e tal, porque falta fôlego, né? Principalmente fôlego. Pronto, te falta fôlego e me falta movimento. Que tal um dia a gente fazer isso aqui? Não, já desisti. Já desisti antes que você me responda. Eu não pagaria esse mico depois de ter uma apresentação tão bonita desse grupo de dança do Pedrinho Alves. E olha, gente, para você que de repente gosta de dançar e está interessado em fazer academia, a Academia Dança de Salão fica na Rua do Imperador, num sobrado, e o número é 842. O telefone é o 2244-8686, um número muito bom de decorar, 2244-8686. Ele ainda divulga aqui o e-mail, que é o pedrinhoads@yahoo.com.br. A gente vai ficando por aqui com a nossa entrevista, que hoje teve esse espetáculo muito bonito, né, do Pedrinho e o grupo dele, e vamos retornar ao Ângelo Romero, que dará continuidade aos nossos bastidores, porque bastidores é o teatro em sua tela. Até lá. Bem, então, para finalizar o programa de hoje, nós vamos apresentar, como eu espero sempre fazer assim, terminar o programa com uma cena teatral. Afinal de contas, Bastidores é um programa todo voltado para o teatro. Então, nós vamos apresentar, finalizando, um monólogo com o ator, professor, diretor, escritor, Silvio Costa Filho. É muito interessante. Para vocês, o monólogo com Silvio Costa Filho. Para o programa Bastidores, o ator Silvio Costa Filho apresenta Zé Cordel. Estava eu numa praça na venda dos meus folhetos. Me apareceu cara a cara o fulano de um sujeito, desafiando meu verso e desfiando seu texto. O vivente, feito louco, me chamando de chulé, recebeu logo seu troco, sou lugar de Zé Mané. Perguntei pelo seu nome e me respondeu, Anônimo. Anônimo era o tal. De nada, da coisa nenhuma, que procurou Zé Cordel para contar as venturas das aventuras de glória na vida de sua memória. É o seguinte, seu Zé, começa a lhe clarear. Há muito que lhe procuro, pois tenho andado no escuro e preciso de um certo roteiro para me poder explicar. E foi o homem falando e eu entender tentando. É que sendo o senhor autor de tantos folhetos, de romance escrivinhador e tanto herói que o senhor com sua pena heroizou, que resolvi me soltar em busca de lhe encontrar. Mas o que eu não sabia é que o homem queria me entregar o seu dia e aí virar poesia. Então foi se esclarecendo e eu lhe fui percebendo. Não conheceu pai nem mãe, nasceu na porta da rua, criado pelos passantes e batizado pela lua. Nem cangaceiro ou milagreiro, nem peão e nem poeta.
Perguntei se era político, feito bode vereador, e ele me disse crítico que não era, não, senhor. Que mais que tudo na vida era mesmo sonhador. Ah, mas isso todo mundo é. Isso não faz vergonha. Isso todo mundo é de um jeito ou de outro. Pois um homem que não sonha é praticamente um morto. Só que o que ele sonhava era coisa de mais profundo. Pois a chave ele carregava da porta do sonho do mundo. Então ele conversava de cara a cara com tudo. Foi assim que conheceu a beleza clara da lua, a madrinha que apareceu abrindo-lhe a porta da rua, no caminho dele nascer. Depois, ganhou de São Jorge, seu padrinho lá do céu, uma espada de ajuda, e para ele não se perder, um galinho de arruda e o capim de São Saruê. Madrinha Lua, airosa, sanfonando toda a prosa, entregou as encomendas, explicou toda a receita e partiu pelos portais, lumiando outros quintais. Espada, arruda e capim, lá da outra dimensão, vieram cair-lhe assim nas mãos para proteção. A espada da bondade, a arruda da clareza, contra o dragão da maldade e a treva da tristeza. E o capim de São Saruê, para quando quisesse esconder um matinho que mordido, ali no canto da boca, fazia ficar invisível, feito uma alma sem roupa. E vinha de onde não se vê, o país de São Saruê. Entrou no sonho de anônimo um tal de Barão Sabão, um doutorzinho diplomado, criador de confusão, um coronel diplomado do tempo da escravidão. Apresentou língua grande de quem traz rei na barriga. Era grande a sua fome e maior a sua intriga. Desacatou o anônimo e ameaçou sua vida. Depois, acordo propôs, oferecendo trabalho, instruçãozinha de escola e um mínimo de salário. Então veio Dona Arlete, a professora severa da escola especial, ensinando no porrete que anônimo não era nada mais que um animal. Arlete estava nervosa, ganhava pouco, por isso estava nervosa, e partiu para o anônimo com sua régua raivosa. Ele que já tinha usado sua arruda lá do céu contra aquele mal-olhado, tratou de se defender mordendo o enfeitiçado capim de São Saruê. E sumiu feito saci. Espantando a professora, que não vendo ali foi ficando quase louca. Depois fez ver de novo. E ela ficou mais calma, com a mansidão do povo de quando lhe baixa a bola, falando bem direitinho, até com carinho agora. Explicou a situação. Era vítima do barão, vivia na escravidão. Era vítima do barão e do medo no coração. E quando esse tal voltou, a coisa ficou mais quente. De ira ele se inflamou e dispensou Dona Arlete. Mas no vazio escutou a voz, feito um alfinete. Faz isso não, barão! Faz isso não, barão! Era anônimo escondido no invisível do capim, mostrando-lhe ao pé do ouvido o erro de ser assim. Então ele piorou. Já foi sacando a pistola. E anônimo devolveu-lhe a bola. Chegou a hora do embate, o instante derradeiro, em que o dragão da maldade partiu para o santo guerreiro. Nesse momento fatal, do céu veio o padroeiro. E a lança que desceu, bem na ideia do barão, amansou-lhe feito mel o caroço do coração. Sossegou-lhe o temporal no sol quente da razão. E saiu piando fino o coronel do sertão, que por ser pobre de espírito e rico de pretensão, descangotou o juízo e se perdeu da função. E anônimo contava como venceu a parada desse bandido invasor, mas para surpresa maior,
mais uma história contou. Me disse que certo dia, enquanto andava sozinho aí pelas estradas da vida, ouviu uma voz que vinha do alto de uma colina, e bem mais alto que assim. Foi a visão de um menino, um anjo, para ser preciso, que disse já ter subido para proteger os sozinhos que na terra, feito anônimo, passavam pelos caminhos. Era o Santo Candelária, um menino assassinado, que agora lá estava de asas, já coroado, para sempre anjo da guarda. E o anjo me mandou me procurar e contar suas histórias de sonhos, para eu passar por papel as aventuras de Anônimo num folheto de cordel. E nós temos que mostrar, em nome da consciência, para um dia se acabar tanta fome e violência, a história de Anônimo em toda a sua evidência. Por isso, fiz o folheto para esse pessoal aí e vim para o teatro aqui mostrar meu papel com o nome A Porta do Sono, assinado Zé Cordel. Chegamos ao fim, meus amigos telespectadores. Espero que você tenha gostado e que, se gostou, avise aos amigos, aos parentes, que nós vamos ter uma reprise na quinta-feira, às 5 da tarde, e aos sábados, às 4 da tarde. Bastidores com vocês todas as terças-feiras, à 1h da tarde. Muito obrigado por ter nos assistido e até a próxima terça, se Deus quiser.